Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Você conseguiu acompanhar todos os nossos debates? A equipe do Panorama 180 Graus selecionou 3 programas que trouxeram bastante polêmica. E para começar, confira agora o debate que aconteceu sobre a posse de armas de fogo em casa. Para debater sobre isso, nós trouxemos ao nosso programa o Coronel Laércio Macambira e o praticante de tiro desportivo Antônio Pureza. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado. E para começar o nosso debate, eu gostaria de saber o posicionamento dos senhores em relação ao esporte de arma, dentro de casa. Por que o senhor é contra? É porque a arma em si, no cidadão comum, transmite uma certa sensação de segurança, mas na realidade, materialmente, isso é um instrumento de insegurança e até de aumento da violência em algumas situações. Então eu sou contra porque, além de não resolver o problema da segurança pública ou doméstica, ou intrafamiliar, ainda potencializa a possibilidade de outros modos de violência, outros atos violentos. A minha posição de defesa do legítimo direito à posse pelo cidadão de bem, quando devidamente capacitado para tanto de arma de fogo, reside na própria história, que eu precisaria fazer um pequeno resumo do surgimento das armas de fogo e da importância dela na transformação da própria civilização ocidental. As armas de fogo surgiram na Europa a partir do século XV, quando se disseminaram, e a arma de fogo foi a grande responsável pelo colapso da sociedade feudal medieval. Por isso, talvez as armas incomodem tanto aqueles estados com tendência totalitária. Há sempre uma preocupação de todo Estado totalitário em desarmar o cidadão de bem. Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade se deu equalidade, se deu equilíbrio ao direito de defesa. A população desarmada, ela se torna mais vulnerável para a ação de criminosos? Ela é vulnerável armada ou desarmada. Por quê? Porque o criminoso, quando ele vai fazer um assalto, ele tem um elemento de surpresa do lado dele. E se você está desarmado, ele vai levar os seus bens, lógico, patrimônio e tudo. Agora, como eu já disse, o risco de morte é bem menor do que se reagir. Então, a gente nota que em estando armada, termina sendo mais vulnerável do que em não estando armada. Porque em ela não estando armada, vai perder o patrimônio. Em ela estando armada, ela pode perder a vida ou perder a integridade física, que é muito mais valioso do que um patrimônio, um relógio, uma aliança, um anel. Nós sempre vemos notícias de crianças que acabaram pegando a arma do pai e acabaram cometendo crimes, O exemplo mais público e notório foi isso que aconteceu agora no Rio de Janeiro, aqueles 2 policiais militares em que uma criança, por um motivo talvez patológico, psicológico e patológico, pegou a arma dos pais e cometeu aquela chacina ali dentro de casa e depois se matou, né? Então a criança, primeiro que ela tinha costume de ver os pais armados, tinha o costume de ver onde os pais guardavam as armas. Informações tem também que o próprio pai treinou a criança para atirar, mas ela não tivesse preparada psicologicamente naquele momento. De uma patologia grave. Pois é, e ela não estava preparada psicologicamente pela idade, é tanto que a lei restringe. Então existem muitos riscos. É tanto que a recomendação dos especialistas que são até favoráveis que tenha arma de fogo, se tem arma de fogo em casa, é que se guarde trancada, em que se tem acesso apenas a pessoa que tem direito de portá-la com chave, com cadeado, mas que não tem acesso a outro tipo de pessoa que não aquela que está habilitada para portar e de uma forma e garantindo inclusive que ela fique trancada para que outras pessoas não tenham acesso. Mas é isso realmente que acontece? A arma fica trancada? A questão Porque de repente se o ladrão entra, uma arma trancada não serve para nada. O mais importante é que aquele cidadão que pretenda possuir legitimamente uma arma de fogo, ele se inicie na prática do tiro. Porque a arma não serve nada se essa pessoa não estiver devidamente qualificada. Não, é o segundo ponto que eu vou tocar pela minha experiência pessoal. Meu pai tinha porte de arma, porque era fiscal de rendas, então ele andava armado. E eu sou uma pessoa que eu tenho contato com armas de fogo desde os 3 anos de idade, que a primeira preocupação dele foi justamente me ensinar os riscos e o manuseio daquilo ali e o respeito àquele instrumento. Então eu brinco com arma de verdade desde os 3 anos de idade, não deformou a minha personalidade, tanto que meu pai é uma pessoa que caçava e eu abomino a caça, acho uma das atividades mais abjetas do ser humano, covarde inclusive. Então não deformou minha personalidade o acesso livre e disciplinado a armas de fogo, desde tenra idade. Então o que se deveria fazer, assim, aquela pessoa que pretenda ter sua arma, se filie a um clube, se filie como atirador, faça uma prática regular, porque essa arma não vai servir para nada se ela estiver trancada dentro de um ponto. Mas tem que se restringir o acesso para quem não está habilitado. E esse controle é dentro de casa. E como é que se faz isso? Não, mas através da minha experiência pessoal. Mas isso é você muito deve pessoal. ensinar, deve se disciplinar.
pessoal. Mas é uma questão, regra geral. deve se disciplinar. A regra geral é que a pessoa tem uma arma em casa... Porque aquele policial de São Paulo, ele fez uma prática correta, ele vive numa situação permanente de risco. Então ele ensinou o filho a atirar, porque numa situação extrema, de um ataque, como é comum em São Paulo acontecer, atentados contra os policiais, aquela criança ela poderia se defender. O problema é que ninguém detectou que o filho dele era portador de uma psicopatologia grave. Mas não é só aquele... E já dava sinais recorrentes disso. Nos jornais, os casos de acidente dentro de casa, de crianças por pegando arma de por fogo, indisciplina mas e a realidade do incapacitação. Brasil, a sua realidade familiar é diferente da realidade da média brasileira. Não, mas é o ponto que nós temos que bater, é esse, em que o Estatuto foi favorável. Tem que se disciplinar, tem que se controlar, mas nós não podemos impedir A aquele regra que se geral dispõe que a arma de a fogo obedecer só é regras usada básicas de para disciplina quem, e a regra capacitação. geral, a arma de fogo só deve ser usada para quem está habilitado para isso. Se eu me habilitei para ter uma arma de fogo em casa, mas meus filhos não estão, minha mulher não está, meus sobrinhos não estão, então eu tenho que restringir o acesso a essas pessoas a essa arma. Como eu vou fazer? Eu tenho que agir. Você tem que matar a curiosidade da criança. A partir do que você mostrou como funciona, ela não vai ter mais aquele estímulo de querer usar depois. Mas de mostrar para os amigos? Não, em hipótese alguma. Ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser educada nesse Eu sentido. acho que, exatamente, é um objeto lúdico, a televisão todo dia mostra filmes, os jogos de videogame, todo mostram o emprego de arma de fogo. A arma de fogo é um instrumento de empoderamento e de prestígio perante os que não têm, e isso aí mexe muito com a cabeça das crianças. O senhor acha que o desarmamento pode diminuir os homicídios? Nós estamos numa situação, essa pergunta, nós temos que avaliar duas situações distintas. Eu citei há pouco, conversando que, há questão de anos atrás, São Paulo, quando eu tinha porte de armas, e quando se cancelou o porte de armas para o cidadão comum, eu passei a usar carro blindado. Quer dizer, muda, nós temos que ter uma doutrina de segurança. Armas facilitam crimes, mas elas também permitem a defesa. Hoje nós temos uma banalização da violência na nossa sociedade, que não é só a questão de discutir. Primeiro, criminosos têm acesso indiscriminado a qualquer tipo de arma, seja ela restrita ou não. Bandido não compra arma em loja. Não vai devolver, né? Não, também? ele não vai devolver também. Entendeu? Então a questão é essa. Primeiro o Estado tem que providenciar a retirada das armas que estão na mão da criminalidade. E o aspecto positivo, sim, armas de fogo são um direito lícito do cidadão. Ele deve ter esse direito. Mas tem que haver um controle sobre aquele cidadão que tem acesso, já que é um instrumento com potencial agressivo grande. Não pode ser indiscriminado, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá você chega numa loja e sai com um fuzil na mão. Então isso não pode, tá certo? Mas a arma não pode ser nem o vilão total, nem a panaceia. É como eu falei, a grande virtude da arma de fogo foi que ela igualou os cidadãos no seu direito à defesa. Ela deu a chance do mais fraco se defender do mais forte. Essa é a grande virtude. E isso mudou a própria civilização ocidental. O senhor acha que isso é bom para o cidadão? Não, eu acho ter que a oportunidade de se defender? Não, eu acho que o desarmamento, a pergunta que foi feita, o desarmamento reduz a violência, com certeza. Agora o desarmamento tem que ser geral, do criminoso principalmente, né? O recrudescimento Do da violência criminoso. foi por conta Lógico, o disso. cidadão também, a lei já prevê que tem que desarmar mesmo, não é que seja desarmado, tem as restrições do emprego da arma de fogo. O cidadão pode ter arma de fogo, a lei prevê, só que é muito restrito. E o desarmamento em si tem que acontecer, a polícia tem que ser mais eficiente no desarmamento, porque quanto menos armas circulando, com certeza o risco de homicídio é bem menor. Eu dei um exemplo do suicídio, né? Foram 30 mil suicídios em 10 anos com arma de fogo, mas é uma violência contra a própria pessoa utilizando arma de fogo. Perpetrar com facilidade. Então você vê como houve uma redução de 36% no número de suicídios com arma de fogo só com a lei de desarmamento. Ele está falando que a gente tinha outros meios também. Esse que quer se matar, estou dizendo, ele vai pular debaixo de um ônibus, não, mas é mais difícil. Eu estou dizendo que houve, que no momento que você reduz a quantidade de arma de fogo na sociedade, você reduz um vetor de violência. Quando é a questão do suicídio, Sem nem dúvida. ele vai usar outros meios. A violência, se ela não tem arma de fogo, ele vai usar a faca, ele vai usar arma branca. Então, é como eu estou falando. Mas ele potencializa. Enquanto com um revólver você mata 3, 4, uma faca você não mata 3, 4. É como eu estou falando, a questão da justiça é essa, porque ela potencializa a capacidade de defesa. Agora mesmo, houve um assalto agora, um latrocínio, em que 2 irmãos morreram com tiro de arma de fogo. Se o cara tivesse armado com um pau ou com uma faca, não teria morrido 2. Poderia ter morrido até 1, ou nenhum. Mas a arma de fogo em si potencializou a violência e a morte. Não tem nem dúvida que a arma aumenta a violência. Se você reduz a quantidade de arma no ambiente, você tem menos risco de acontecer homicídios, como tem com a arma de fogo circulando, ou lícita ou ilicitamente. As famosas palmadinhas podem ser usadas para educar as crianças? No próximo bloco você confere o debate que aconteceu sobre Lei da Palmada. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já.
Hoje nós estamos fazendo um panorama 180 graus com os melhores momentos de 3 programas que foram selecionados pela nossa equipe. Confira agora o debate que aconteceu sobre Lei da Palmada. No panorama 180 graus de hoje, nós iremos discutir sobre a Lei da Palmada. Para debater sobre isso, nós trouxemos a psicóloga Jussara Mapurunga e o pastor Wagner Gaspar. É um prazer recebê-los aqui. E para começar, eu gostaria de saber o posicionamento dos senhores em relação à palmada. O meu posicionamento é que o Estado não possa intervir na maneira que eu educo meu filho e que eu tenho um direito, segundo os padrões bíblicos, de corrigir o meu filho quando achar necessário. Isso é claro, sem trazer nenhuma lesão para o meu filho, dentro dos padrões bíblicos, na correção, com amor e com esclarecimento. Se é com amor, por que precisa bater? Né? Não tem, a palavra é o melhor método para educar. A palmada incita a violência. Então a criança vai internalizando que resolve as coisas com violência. A palmada, ela pode ser considerada educativa? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque há momentos que o próprio temperamento da criança, em situações que ele não vai atender a palavra, a orientação. E nesses casos, só nesses casos, depois que se esgotou o diálogo, depois que se esgotou a conversa, e de uma maneira explicando à criança por que ele está levando a palmada, pode sim e é corretivo. Como se fosse a última opção. A última opção, mas levando a criança a entender por que ela chegou àquele ponto. Mesmo que ele possa achar aquele momento ali difícil, a Bíblia diz que eu vou estar livrando a alma dele da sepultura, que é uma maneira corretiva. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. E há momentos que o temperamento das crianças estão realmente bem complicados. E a palmada em casa está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta porque as crianças estão sem limites. Nós estamos vivendo uma época de sem limites, onde que jovens tocam fogo em índio porque estavam brincando, que tocam fogo em mendigos porque estavam brincando. Faltou o quê? Faltou uma orientação primeiro e depois uma correção mais enérgica, se necessário. Para a senhora, pode ser considerada educativa? Não. A palmada é por 2 aspectos. De forma consciente, a criança vai internalizar, como eu comecei a falar, que ela resolve as coisas com violência. Por isso que vai crescendo, que ela chega a incendiar índios. Porque ela acha que pode aplicar no outro que foi aplicado nela também. No inconsciente, né, ela vai ficar inscrito a sensação da palmada. Né, porque a gente tem um corpo gozoso. E um corpo que é batido elimina certas substâncias. Por exemplo, a adrenalina, que vai fazer com que tenha uma descarga de serotonina depois. Então, depois que a criança apanha, tem aquele momento, né, que as mães relatam, que aí depois que apanha ele dorme a tarde inteira, a manhã inteira, fica ótimo, chora e fica ótimo. Porque tem essa descarga de serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar. E a criança segue o princípio do prazer. Ela ainda não sabe o que é o código moral, o que é certo e o que é errado. E ela vai querer repetir esse prazer. Tudo que é bom a gente tende a repetir, né? Assim, então ela a senhora está falando que ela ia sentir prazer em levar uma palmada? Não é o prazer de levar a palmada, mas o que a palmada desperta no corpo dela. Então ela não sabe, né? Na hora ela vai achar ruim, ela vai chorar, né? Ela vai sentir dor, ela vai chorar. Acontece que dor é gozoso no nosso corpo e a gente tende a repetir aquilo que nos dá prazer. E aí, inconscientemente, ela vai ficar, pode ficar assim, como o senhor falou, sem limites, porque ela quer apanhar de novo. Não é que ela escolha querer apanhar de novo, é que fica inscrito no inconsciente dela e ela pode repetir, né, esse padrão de comportamento para que apanhe de novo. E pode, né, desenvolver sérios distúrbios lá na frente, né, se ela fica fixada nisso. Essa atitude, né, pode ser considerada uma atitude de esgotamento do pai e não uma atitude de educação? Não. Já que ele faz Não. no último caso? O que a doutrina evangélica, a Bíblia orienta, não é a isso. Não é no caso de esgotamento, mas é no caso da teimosia da criança. Às vezes a criança é obstinada mesmo em tomar alguma atitude. Pelo amor de Deus, vamos dizer que qual foi o pai que vai convencer um filho
às vezes só na palavra. Quando ele não consegue e o filho continua exercendo aquele mesmo erro novamente, ele continua teimando, obstinado naquele aspecto, aí o pai vai conversar com o filho, conversar e explicar. E a punição vai ser através da palmada. Agora, junto com o diálogo, não se deve corrigir uma criança com a ira. Né? Ah, menino, vem cá, seu capeta, peraí que agora eu te pego. Pelo amor de Deus, ela vai arrebentar com o filho dela, nem com o filho é lei. Ela vai perder o controle. Nesse momento não é recomendável ela fazer nada. Mas, pai, com licença, o senhor cometeu, pastor, né? Com licença, o senhor cometeu um ato falho muito interessante quando disse que você vai arrebentar com o filho alheio. O filho não é dele, é de Deus. Então, como é que ele acha que tem posse daquele corpo e vai bater naquele corpo? Ele não é posse daquele corpo, ele tem a obrigação de corrigir o filho. Certo, então por que ele não tem a obrigação de corrigir pela palavra, principalmente pelos atos? O que eu estou querendo falar para a senhora há algum tempo é que às vezes a palavra não resolve. Porque a criança, às vezes, toma uma atitude de reincidência naquele ato. Aí eu vou ficar só com a palavra e vou deixar meu filho teimando e caminhando para esse caminho? Sim, o senhor tem toda a razão quando diz que às vezes a palavra não resolve. Então a gente passa ao ato. Mas o ato não tem que ser de violência. Podem ser outros atos educativos. Quais, por exemplo? Por exemplo, abstê-lo de alguma coisa que ele gosta muito de fazer. Fazer com que ele faça alguma tarefa educativa, né, para punir. Por exemplo, uma tarefa social, como o senhor está falando, para que ele corrija aquilo que ele fez. Tem vários caminhos que não tem que ser necessariamente a violência física. Mas o que será que a população pensa sobre a palmada? Confira agora na matéria. Acho que quando a pessoa diz, eu vou tirar a sua televisão, tirar o videogame, os pais hoje em dia trabalham o dia todinho. Como é que vai saber se tirou o videogame, se a pessoa não está assistindo televisão, não está fazendo outra coisa? Eu acho que a questão do medo de apanhar de novo faz a pessoa ficar mais quieta e amadurecer. Não, eu acho que existem outras maneiras melhores para educar uma criança. Acho que conversando, orientando é melhor do que chegar a bater em uma criança. Acho que isso pode causar um trauma ou coisa pior. Eu apanhei muito quando eu era criança, apanhei muito mesmo. Acho que devo ter apanhado 4 ou 5 vezes por semana, assim. E eu acho que se eu não tivesse apanhado, talvez eu tivesse crescido da mesma forma. Assim. E eu conheço gente que nunca apanhou da mãe nem do pai e se tornaram pessoas, acho, melhores que eu. Eu não sou a favor de bater sem nenhum motivo, mas se o menino, sei lá, enfrenta a mãe e ela não faça isso, ele ainda continuar fazendo, dá umas porradas que ele se ajeita bem rapidinho. Para fazer o ser humano se tornar um cidadão, além da educação, eu acho que de vez em quando necessário, é bom realmente dar uma chamativa para a criança ou até para o próprio adulto. Eu acho assim que depende muito de família, né? De família para família. Tem gente que já vem de antigamente, acha que é certo, porque acha que se não fizer agora, o filho pode se revoltar quando tiver maior. Mas se fosse meu filho, eu acho que eu tentaria ensinar de uma forma diferente, conversando. Eu acho que eu não bateria. E eu acho que isso é certo, né? Não sempre bater na criança, mas quando a criança merecer, eu creio que sim. Que é para corrigir com palmada, sim. Olha, de vez em quando uma palmadinha é até justo, né? Tipo assim, olha, não faça isso, tem dá uma palmadinha, mas eu acho que a palmada, a pancada em si não deve ser, porque a criança, em vez de corrigir, ela faz e fica violenta. Então tem que ser de forma moderada, é isso? Moderada, exatamente, moderada, mas pela conversa. Eu acho que não, as minhas eu nunca corrigi elas com palmada. Qual foi o método que a senhora usou? Só conversa mesmo, carinho, amor. Funcionou? Funcionou. Tenho 2 filhas ótimas. O telespectador pôde ver agora que na reportagem muitas pessoas que apanharam afirmaram que foi necessário para poder aprender, né? Que não sentiram raiva do pai nem nada, mas que acharam muito bom, porque só assim aprenderam e algumas pessoas até nem lembram o que foi que aconteceu. Será que isso não vai ao contrário do que a senhora está dizendo, não? A gente esquece, sim, porque isso se chama recalque, que a gente esquece, manda lá para o inconsciente aquilo que é desagradável para a gente. Então a gente esquece.
A sociedade ideal seria aquela que não seria preciso uma lei da palmada, né? Onde as pessoas fossem educadas para respeitar o outro como cidadão, como sujeito de desejo desde cedo, e que você não é dono do corpo, né, de ninguém, nem do seu filho, que você tem a obrigação de educar e de fazer internalizar a lei, mas, né, sem precisar usar esse recurso do castigo físico. Você acha que as pessoas estão se expondo demais em público? Isso pode trazer vantagens ou desvantagens? É exatamente sobre isso que nós discutiremos no próximo bloco. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. A exposição em público pode trazer vantagens ou desvantagens? Confira agora no debate. No Panorama 180 Graus de hoje, nós iremos discutir sobre exposição em público, vantagens e desvantagens. Para debater sobre isso, nós trouxemos a doutora em Sociologia e diretora de Marketing, Erotilde Honório, e a coaching Vera Lima. É um prazer recebê-las aqui. Eu gostaria de saber das senhoras até que ponto a exposição pessoal pode trazer bons resultados. A exposição pessoal é necessária para trazer bons resultados, mas ela precisa ocorrer dentro de uma medida certa, que não seja demasiada e que não seja inadequada para o profissional. Existe uma coisa chamada de público, de privado e de íntimo. A coisa pública é quando você se expõe publicamente aquilo que você precisa dizer, que você tem a dizer sobre você, sobre a sua atuação, sobre a sua profissão. Aquela coisa privada é para poucas pessoas que privam da sua amizade. E a coisa íntima para pessoas muito poucas da sua intimidade. O que se observa é que há se atravessa todos esses processos. Aquilo que é íntimo é exposto, aquilo que é privado é exposto e você fica realmente com um avatar que se confunde com a sua própria identidade e vice-versa. As pessoas não têm esse limite. Para começar o debate, eu gostaria de saber da senhora o que é exatamente um coach, como é que trabalha esse profissional? Um coach, ele trabalha como um treinador. Eu costumo traçar um paralelo para explicar melhor o que é o meu trabalho. Como um treinador esportivo. O treinador ele não está junto do atleta, ele está do lado de fora observando, por exemplo, o César Cielo na piscina. Então ele consegue, de fora, orientar melhor de que forma ele deve nadar, em que velocidade e em que direção. E esse é o trabalho do coach, orientar o trabalho, orientar as ações do coach, que é a pessoa que está recebendo o trabalho de coach, para que ele dê o melhor de si e consiga obter os melhores resultados. Eu trabalho basicamente com empresas, né? E as empresas obtêm o melhor resultado através das pessoas. Então eu trabalho com as pessoas para que as empresas atinjam o seu melhor resultado. Como é que acontece exatamente esse trabalho? É feito previamente um diagnóstico na empresa, onde nós identificamos as dificuldades, os desafios que ela tem para enfrentar e principalmente que objetivos ela quer alcançar, quais são as metas da empresa. E a partir daí se traça um plano de trabalho e a cada semana faz um acompanhamento para ver o que foi feito na semana anterior, que vai fazer com que ela alcance os objetivos no final do ano de trabalho. Eu gostaria de saber da senhora que famosos até eles ficam postando na internet exatamente o que é que estão fazendo naquele momento e as pessoas hoje estão fazendo isso mesmo, né? Dizendo onde estão, o que estão fazendo, com quem estão. Isso pode trazer algum prejuízo para essas pessoas comuns que não são famosas? No meu ponto de vista, isto banaliza, porque a mídia ela é utilizada para quê? Para você postar conteúdo. Se você está trabalhando como desportista, se você é um artista, você vai colocar algo que sirva como informação, como comunicação do trabalho que você está fazendo. Se você abre, por exemplo, o Instagram hoje, você vê tudo quanto é de tipo. Você vê uma foto quando a pessoa está comendo. Aí você vai ver o alimento, você vai ver uma foto, tem os pets, né? Os cachorrinhos, as cachorrinhas, os cachorros de pelúcia. Que tipo de informação você está dando do seu trabalho que você está fazendo? Isso é pura banalidade, futilidade, falta simplesmente do que fazer. E eu acho que essa imagem, qual é a imagem que você quer ter? Qual é a imagem que você quer ter como celebridade? Vamos supor que você trabalha numa novela, numa rede de televisão, se você é um apresentador, se você é um desportista, qual é a imagem que você quer ter? Tanto a imagem pessoal,
como a imagem da instituição. Você monta um plano, como a Vera disse, um plano de comunicação, um plano de marketing para o que você quer atingir. Gradativamente você vai acompanhando o que está saindo na mídia sobre aquela instituição, sobre aquela pessoa. E o que é que confere valor a isso? E acho que só o que confere valor é que você agrega realmente a esse trabalho de marketing, ao foco que você quer para essa instituição, para aquela pessoa. A senhora acha que as pessoas estão tentando provar para as outras o que elas são ou aparentemente são, ou para si mesmas? Acho que é um vazio muito grande. Há um tremendo vazio nessas pessoas que usam as redes sociais para aparecer. Então, dentro daqueles tipos que assim, o que coloca o pet, o que coloca o que está comendo, tem aquele que faz ginástica, né? E o tempo inteiro está postando, ou aquele que é assim bem casual, que passou 3 horas se arrumando para parecer casual, e ele mesmo faz a sua foto e posta. Então, assim, é um vazio muito grande, é uma falta de conteúdo muito grande. É você está centrado em você, o centro do universo é o seu umbigo e você quer mostrar para o outro. Você só se reconhece no outro, mas você está usando um artifício, você não é verdadeiramente aquilo. Então é uma vida falsa, uma vida absolutamente que não tem conexão com a realidade. E essas pessoas se perdem. Até quando você vai? Até quando você vai com tudo isso? Fingir sustentar tudo isso, né? Ou seja, tem um show que está acontecendo, eu estou preocupada em saber como é que as câmeras estão me vendo, ou como é que eu estou me postando, e o que eu vim fazer? E o show que eu estou vendo? E o espetáculo que eu estou... Você perdeu o espetáculo. Você não está adquirindo conteúdo e nem produzindo conteúdo. Você está feito... Assim, é uma espécie de... Eu considero uma espécie de alienação. Mas será que essa exposição pode trazer bons resultados? Confira agora na matéria. O seu vídeo teve mais de 1 milhão de acessos. Estou falando de Camila Urcas. Camila, o que você acha da super exposição na mídia? Eu fico chocada, né? Porque assim, eu faço vídeos pra internet, mas eu nunca imagino quantos acessos vai ter. Porque, querendo ou não, né, assiste gente que me odeia e gente que gosta de mim. Eu já falei mal de empresas grandes, né? Já falei de famosos. E assim, pra mim eu não vejo problema. Mas se a pessoa quiser me processar, pode processar. Eu só pago o que eu tenho, né? Só lamento. Porque a pessoa, quando quer processar, a pessoa quer ganhar milhões, né? Como eu sou pobre e não tenho nada, né? A gata vai ficar apenas segura na mão, na frente ou atrás. Uma carreira bem-sucedida, convites para participar de eventos e ter sua imagem reconhecida nas ruas são algumas atribuições que a fama traz. Quem sempre procurou sucesso, muitas vezes não se incomoda com esse tipo de exposição nas mídias. É o caso da funkeira carioca Yane de Simone, conhecida como Mulher Filé. Não tem nada que me incomode, não. Eu sempre batalhei por isso, para estar aqui onde eu estou hoje. Então não tenho o que reclamar, não. Só tenho que agradecer. Mas algumas vezes, essa grande exposição traz alguns prejuízos morais e até mesmo profissionais. Tiane Dantas é modelo, empresária e tem sua vida sempre exposta aos holofotes. Só no seu Instagram ela tem mais de 30 mil seguidores. Tiane, um prazer estar aqui. Obrigada pela participação no programa. Como você vê a sua super exposição na mídia? Me traz benefícios e prejuízos. Eu trabalho com a minha imagem, tenho um site hoje em dia, tenho uma loja também de roupas. E assim, na realidade, tudo que eu exponho e tudo que eu divulgo acaba sendo o que as pessoas procuram. Em relação às outras lojas também, não faço propaganda só para a minha. E aí cria todo esse retorno, tanto para as lojas que me procuram, quanto para a minha imagem. Mas tem todo o lado negativo também de tudo isso, que essa superexposição, as pessoas confundem, às vezes, o pessoal com o profissional. Quando você criou o seu Instagram, você imaginou que ia ser esse boom, assim, milhares de seguidores, vendo suas fotos pessoais? Você não tem uma certa preocupação dessa curiosidade, poder te monitorar? Por realmente gostar da ferramenta que era o Instagram, eu criei, não com o intuito de ter hoje essa quantidade de seguidores que tenho, devido, muitos são fãs, são curiosos, devido à pessoa que hoje em dia eu namoro. E assim, eu não, quando criei, a minha intenção não foi essa. Fotos mais pessoais que eu procuro evitar de publicar, de postar,
para evitar uma exposição maior do que já tem. Segundo Tiane, ela se sente desprotegida pelas autoridades que, na sua opinião, deveriam punir os crimes de internet dos quais tem sido vítima. E junto ao meu advogado, a gente procurou diversas formas de punir, de realmente haver uma punição perante a lei para certos tipos de crimes. Né? Crimes de internet. Crimes na internet, e que infelizmente até hoje a gente não obteve resposta, e aí fica, como é algo bem efêmero, bem passageiro, que um dia está ali, no outro pode uma pessoa vir apagar, a gente meio que fica, né, à mercê desse tipo de coisa. Tem uns que criam fakes para denigrir a imagem, e aí fica por isso mesmo. Infelizmente até hoje me sinto completamente desprotegida pela legislação brasileira. No caso de Kleber Santana, conhecido como Homem Caju, para chegar ao sucesso não existe limite. Bom, acho que eu faria tudo, até o teste de sofá, que muitos empresários entram em contato comigo. Acho que eu sou garoto de programa, mas eu não sou, mas como eu quero aparecer em rede nacional, acho que eu faria até o teste de sofá. Nosso programa vai ficando por aqui. E se você tiver dicas ou sugestões de temas para os próximos programas, é só ligar para a gente no 3477-3422. Muito obrigada pela sua companhia em todos os nossos programas. E eu te espero no próximo debate, que será sobre casamento de homossexuais na igreja. Até lá!